Já estamos. Já estamos ao vivo. E aí, irmão Alexandre, como é que você está? Na paz? Só na paz, meu irmão. Bem demais, né? Estamos num novo ano que se inicia, novas metas. Para o pessoal que gosta de estabelecer metas, eu vou fazer isso, vou ser desse jeito esse ano. Eu procuro pensar sempre assim, que vamos pegar esses 365 dias, né? E vai colocar 365 metas, ou 365 dias para cumprir as metas, né? Aham. Mãe, tá um barulho aqui, irmão. Tá bom. Vai combater lá fora mesmo. Live é assim. Live é assim. Acontece as coisas imprevistas da live. Não dá para controlar tudo, né? É cachorro, é batida, sempre tem alguma coisa aí. E nessa início de ano, meu amigo, todo mundo em casa, que muita gente não saiu, né? Até por questão de coronavírus, e tem a nova gripe H2N3, sei lá. Agora toda hora tem uma coisa diferente, né? Daqui a pouco nós vamos estar na H50N100. Cada hora uma coisa. Então. E como é que você passou, foi na igreja? Como é que foi aí de ano novo aí? Família passou bem, todo mundo? Aqui foi o seguinte, foi a parte da família, né? Uns foram para outros locais que já estava programado, mas a boa parte da família estava lá na igreja onde eu passei a virada, e a gente pensou em fazer uma coisa depois, mas acabamos que ficamos em casa mesmo. Aí mas você mora... Qual é o nome da cidade aí onde você mora? Imperatriz do Maranhão, é a segunda maior cidade do estado. Tem status para ser capital, ela. Estamos distante, hein? Eu estou em Búzios, Rio de Janeiro. Tá bem? Rapaz, bem distante, eu né? Acho que seria uns 4 dias de viagem, imagina, 3 para 4. Nossa, deve estar o quê? Uns 4.000 quilômetros? Porque eu tiro para Goiânia. Para Goiânia a gente tira um dia de viagem. E Goiás é aqui mais próximo, né? É ali no meio do Brasil, agarrado com Tocantins. Aí você pega, deixa eu ver, o Rio de Janeiro deve estar botar aqui Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Vou botar aqui uns 3, 4 estados de diferença. Pode botar aí 3, 4 dias de viagem. Aí é uma distância boa, né? Talvez eu estou exagerando, mas eu acho que é por aí, 3 dias de viagem. Isso no lombo do burro, não, né? Não, assim, entre paradas, né? Mas vem no lombo do burro ou vai vir como? Assim. Rapaz, para eu iria de avião para chegar mais rápido, porque. Rapaz, pastor amigo meu aqui, seu Xará, você já até conversou com ele aqui, pastor Alexandre. Um abraço aí para o pastor Alexandre. Ele foi para Rondônia de carro, levou quase 5 dias. Olha, então tá entendendo. Distante demais, porque Rondônia ela fica mais assim, como é para o norte, ela vai ficar até mais longe. Vai ficar até mais longe. Porque o norte é mais acima do que onde eu estou aqui. Aí, já chegou aí minha esposa, sempre presente. Boa noite. Maravilha. Boa noite. Aqui também está a minha sogra, também sempre presente. Boa noite, minha sogra favorita. Está aí sempre presente, maravilha. Bom, irmão Alexandre, nós vamos estar continuando praticamente, né? Aquela live que a gente fez, acho que foi no ano passado, já tem... desde o ano passado a gente não faz live, hein? Então, tem muito tempo, hein? A gente fez, acho que foi dia 20, 27, 21, eu não sei, acho que foi por esses dias ali, né? 26, 27. Agora, semana passada, né? Foi 27, porque tinha 27, sido uma segunda-feira. Sim. Isso aí, exatamente. Fizemos uma live chamada Distrações Proféticas. Só que é um tema muito extenso, né? A gente acabou não conseguindo finalizar e a gente hoje vai fazer a parte 2. Né? Deus nos permitiu chegar até aqui, então vamos hoje continuar com esse tema que é interessante, né? Sobre distrações proféticas. O que é distrações proféticas mesmo em si?
é um olhar para o lado contrário do que a profecia manda. A profecia está apontando para uma direção e nós estamos olhando para o lado contrário, entendendo o texto bíblico totalmente distorcido. Aí, isso eu chamo de distrações proféticas, que a palavra as pessoas acabam interpretando de uma forma e acaba que a maioria vai no bolo ali, né, sem muito pesquisar, e aí acaba indo no embalo. E acaba tendo uma distração profética, porque está indo para o caminho errado. Não é esse o sentido? Exatamente, Mariana. Porque, assim, como a gente falou na live passada, tem as variadas formas de interpretar um determinado assunto, um tema teológico. Aí tudo bem, você pode debater. Agora, tem profetadas, revelamentos, como o pessoal diz, tem essas invenções que o pessoal acha que é profecia cumprida. Aí isso fica embaçando a visão correta que o cristão tem que ter e atentar para as profecias e os sinais que a Bíblia realmente, claramente diz como vai ser. Tem coisa aí que você vê que é invenção de homens, né? Ou querendo se aparecer, o sensacionalismo, ou gente mesmo assim que deve estar ganhando com isso, né? Tem isso também, ganhando de alguma forma, seja fama ou dinheiro, né? Atenção, não sei se é busca de atenção também. Aí vai confundir aqueles... Hã? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Aí vai confundir a mente daquelas pessoas que são mais incautas, que é aqueles que não têm tanto conhecimento. Tem muitos dentro desses que são inocentes, não sabem, quer conhecer a verdade, sim, é verdade. Mas tem muitos que até se corrompem junto. Vão por esse caminho de ficar atrás de profetada, qualquer coisa que diz na internet, vai acontecer isso, aquilo, data tal, é isso aqui, aquilo lá que vai ser, e a pessoa vai seguindo só esses falsos profetas, né, e vai se corrompendo também, tem esse risco. Ainda tem essa situação, né, que a pessoa vai vivendo uma vida acreditando que é dessa forma e, na verdade, lá na frente, se ela não encontrar o verdadeiro, né, caminho, ela vai no engano. Eu estou procurando agora aqui para colocar o link, vou colocar aqui no comentário. Eu tenho que entrar só no canal do meu YouTube aqui, já achei, só um minutinho, para a gente copiar. Acho que dessa vez eu acertei. Copiar. Você pega a ajuda da sua esposa, ela acertou naquele dia? Aqui, quem está aqui conosco, aqui, que maravilha, olha, graça e conhecimento, nosso irmão Tiago Tis. Que maravilha, Olha. que honra, nosso irmão Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. É um canal que eu acompanho, um canal que eu sou inscrito. E hoje mesmo eu estava com meu filho, ele estava dando uma pedalada, e eu estava ouvindo o irmão Tiago Tis falando sobre as duas testemunhas. Ele tem um corte de live, ele vai lembrar, tem um corte de live que ele fez falando sobre as duas testemunhas, e tem também um vídeo grande sobre as duas testemunhas. Até eu e o irmão Alexandre estávamos conversando cedo, né, irmão, sobre isso. Naquele momento, eu estava ouvindo o irmão Tiago Tis. Depois, passei a ouvir o irmão Jota, do canal Pela Graça. Porque é assim que a gente vai ganhando conhecimento, né, meu irmão? Como a gente falou na outra live, é um pouquinho com você, um pouquinho com o Tiago Tis, um pouquinho com o Jota, um pouquinho comigo, um pouquinho com outros irmãos. O conhecimento foi distribuído, um pouquinho com cada um. E a gente, às vezes, só chega em algum lugar pela mão dos outros. Então, alguns conhecimentos, a gente só chega pela mão de outra pessoa. Não é não? Não é não? Exatamente, a multiforme graça de Deus, né? Você falou. Deus derrama um pouco sobre um pouco sobre outro, e conforme a gente formos sendo fiéis nesse conhecimento, ele vai acrescentando cada vez mais e fazendo que haja essa soma, né, entre nós, para poder crescer o reino inteiro. Exatamente. Bom, vamos lá então. Eu coloquei aqui o link da live. Minha esposa que vai estar me ajudando aí. Eu coloquei agora lá no canal, no nosso Princípio do Fim, que é um grupo de WhatsApp que nós temos aqui de estudo. Minha esposa está me ouvindo aí. Se ela puder já distribuir aí para o pessoal que a gente conhece, é uma maravilha. Chegou aqui também agora o nosso irmão W. Correia.
Seja bem-vindo, tá? W. Correia. Aqui, ó, graça e conhecimento, amém. Assim que a gente cresce, Deus distribui ao corpo todo, assim a gente se completa. Maravilha! É isso aí, irmão Tiago. É isso daí. Participa com a gente aí que eu vou gostar de ouvir sua opinião. Nós vamos começar aqui agora falando sobre uma distração profética muito conhecida, que é sobre o povo do príncipe que há de vir. Tanto o povo quanto o príncipe dessa profecia de Daniel, Daniel capítulo 9, foi realmente mal interpretada durante muitos anos. Durante muitos anos houve uma má interpretação e o engraçado dessas situações, irmão Alexandre, que acontece sobre as distrações proféticas, é que elas parecem muito. Se a gente bobear, a gente acha que se cumpriu naquele ponto da história que aconteceu aquilo. Mas, na verdade, sempre vai faltar alguma coisinha para encaixar. Não dá para você encaixar um triângulo no quadrado, né? Não dá para você forçar ali, vai ficar faltando coisas. A Bíblia não pode ser encaixada triângulo no quadrado. É quadrado no quadrado, triângulo no triângulo. É assim que se encaixa, né, o quebra-cabeça bíblico. Então, embora que alguma coisa no mundo, né, na história, como aqui nesse caso, o que aconteceu, que eu estou me referindo aqui, é com o Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi aquele que profanou o templo, botou uma porca, né, que é um animal imundo, lá no templo de Jerusalém, em 168 a.C. Ele proibiu os sacrifícios contínuos e colocou uma estátua do deus grego lá dentro. Mas muitos, por causa disso, até o tempo de Jesus, entenderam que ele cumpriu a profecia de Daniel, dizendo que profanaria o templo e que pararia com os sacrifícios contínuos, tal, essa profecia toda que está lá em Daniel 9. E o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o templo. Só que ele não destruiu nem a cidade nem o templo, ele só profanou. Mas Jesus, sabiamente, sabendo disso, veio quase 200 anos depois do Antíoco Epifânio e jogou a profecia para frente. Jogou de novo para o futuro. Porém, existe uma outra situação que foi o ano 70, que, de novo, parece uma distração profética. Que no ano 70 houve ali o general Tito, com o general Vespasiano, com o Império Romano, que destruiu, sim, a cidade, e a Jerusalém ali também foi muito mexida, né? E destruiu o templo. Queimou o templo de Jerusalém. Como se cumpriu aquela palavra de Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Porém, dizer que ali se cumpriu o texto de Daniel 9, 27 é uma distração profética. Alguns dizem até que Jesus teria voltado ali, naquele ano 70, que agora a gente já não precisa mais esperar a volta de Jesus. O que você me diz dessa nossa introdução aí? Essa parte que você falou, irmão Jean, de pessoas que falam que essa profecia foi cumprida no ano 70, né, e tem essa heresia, né, a palavra é essa mesmo, que heresia, significaria heresia, a palavra no grego é divisão, só que divisões para dividir o corpo de Cristo, para causar contenda, né? Então, essa heresia que é disseminada, que isso se cumpriu no ano 70, já está errado, primeiro porque o que é que fala a profecia de Daniel, sobre as 70 semanas? Que quando acontecesse a chegada do anticristo, a destruição do templo, passando o tempo de cumprimento das 70 semanas, Cristo ia vir destruir o reino do anticristo, o reino diabólico que vai se formar na terra, e vai estabelecer o reino dele. Cadê que Cristo veio? Então, alguns dizem que sim, né? Alguns dizem que sim, que já no ano 70 já cumpriu tudo. Eu fico perguntando, poxa, se já se cumpriu tudo no ano 70, nós já estamos no reino milenar, com morte, com estupro, com essa doideira toda que está aí no mundo, isso já é o reino milenar, já é a eternidade, né? Então, é meio complicado de entender essa forma, né?
esse reino de Jesus Cristo é muito fraco, né? Porque não consegue acabar com nenhuma dessas mazelas que você acabou de falar. E o pessoal diz que é reino de justiça e paz. Imagina se não fosse. É verdade, é verdade. Então, uma grande distração profética em cima dessa situação do povo do príncipe que há de vir é que é como se a profecia, numa realidade, ela vai dando apontamentos. Ela é como se Deus estivesse batendo fotos ao longo da história para a revelação completa lá no fim. Então, ela passou pelo Antíoco Epifânio só como uma foto, nada da realidade, mas uma foto somente. Passou no ano 70 com Tito e Vespasiano, já com uma outra foto, para nos mostrar. E no nosso tempo, eu acho que a foto mais próxima que nós temos é a foto do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, Sim. Quer dizer então que o povo do príncipe, e o príncipe era Hitler? Então, se cumpriu já ali? Não. Deus está mostrando algumas fotos ao longo da história para nós ficarmos com a nossa mente fresca do que realmente vai ter a realização do cumprimento disso lá no fim com o anticristo. Não é isso? Exatamente. Essa questão de ficar caçando... É os caçadores de anticristo, né? Tem por aí na internet. Verdade. Parece caçador de... É igual aquele filme, Caçadores de Fantasma, né? De fantasma. A função dele no reino é caçar anticristo e falso profeta. É aquele. Não, é aquele outro ali. Não, porque o nome daquele... Eu já vi uns que fazem isso aqui, mas eu vou repetir o que eles fazem. Não, porque você encaixa, você pega o nome dele, a primeira letra tem um significado que lá no grego, não sei o que, no latim, aí você pega o número que lá no livro tal, do capítulo tal, do profeta tal, eu fico, gente, o que é isso? Ó? Eu vi isso falando do Macron. Porque ele é Emmanuel Macron. E o Emmanuel que fala em Isaías, que vai ser enviado, esse Emmanuel tiveram a audácia de pegar a profecia sobre Jesus, do Emmanuel, e dizer que estava apontando para o anticristo. Eu já vi isso. Isso aqui parece loucura, mas é isso, meus irmãos. Eu já vi isso aqui. É incrível mesmo isso, né? O engraçado é que o Emmanuel Macron daqui a pouco está passando. E só porque o cara teve uma pequena ascensão política em algum momento, já coloca já os detalhes como se fosse a pessoa dele, né? A gente falou isso também um pouquinho na live passada. Tá aí o Tiago Barbosa com a gente. Está um pouquinho longe da gente, ele mora aqui na nossa cidade, mas hoje está passando lá um tempo com a família da esposa. Acho que é Mato Grosso que ele está. Está um pouquinho longe, mas está acompanhando a gente aí. Chegou também aqui nosso irmão Márcio Cardoso. Maravilha, está em tempo, começamos agora há pouco. Tem aqui também Brasil Sat Original. A paz do Senhor Jesus para todos. Para o senhor aí também, ou para a senhora, não sei, né? Se é homem ou mulher. Então... Irmão Alexandre, na verdade, acontece muito essa interpretação errada da palavra, e engraçado que parece que até em nossos meios as coisas ruins, elas proliferam mais, elas têm mais alcance. A coisa que está fora da palavra, ela tem mais alcance, tem mais evidência. Você vai olhar hoje na internet... o grupo de pessoas que falam coisas que não tem sentido, que toda hora, a cada vídeo, eles têm que estar refazendo o anticristo de estimação que eles colocaram, porque se você for pegar um histórico de alguns canais, não falando mal dos canais, mas das pessoas, né? Até fora de canal e tudo, vai pegar um histórico, ele tem uns 15 ou 20 anticristo que foi colocando, porque a cada um que aparece é o anticristo. Então é muito difícil. Vai criando distrações proféticas até chegar a um ponto em que o povo vai descredibilizar. Não pode acontecer isso? Sim. Isso, inclusive, irmão Jean, isso me lembrou, se você falou de descredibilizar. Me lembra uma história que acho que todo mundo aqui conhece, sobre o menino que ficava avisando a comunidade. Olha, vem um lobo. Aí o pessoal olhava e não tinha lobo nenhum. Olha, vem um lobo. Aí o pessoal olhava e não tinha nada. Aí até que quando apareceu o lobo de verdade, estava todo mundo desacreditado porque o menino era tido por um mentiroso. Então, esse pessoal fica profetizando, esse pessoal fica anunciando, o anticristo é aquele ali, não é aquele outro. Torna a profecia sem valor, torna a Bíblia uma chacota e torna aqueles que são pregadores sinceros e sérios, realmente que conhecem a Escritura,
palhaças. Então, é isso que acontece no nosso meio por causa desse tipo de gente na internet, que é sensacionalista mesmo. Eles vivem disso aí, como o irmão Jean falou. O negócio deles é caçar anticristo. A função deles é só essa. É como diz a palavra, né? Como que o povo vai se aprontar para a guerra se o toque da trombeta está sendo errado? Né? Em outras palavras, está sendo isso. Porque a cada toque do chofar, a cada toque de trombeta, era um toque para um preparo. Um toque de um jeito era para o povo vir para a congregação. Um toque de outro jeito era o povo se preparar que ia fazer um momento de ato, né, com o Senhor, de louvor, tal. Um outro toque era o inimigo está chegando. E um outro toque era um toque normal, né, de outra coisa qualquer. Se eu estou dando toque, o inimigo está vindo, e eu estou dando toque para poder vir louvar o Senhor, o inimigo vai pegar e vai matar todo mundo, porque ninguém está atento em guardar, em se preparar, porque o inimigo está chegando, porque o toque que está sendo dado é errado. Como vai se preparar se o toque está sendo dado errado? Acontece isso, né? É uma coisa que o pessoal tem que entender, como o irmão já tinha falado antes, e eu vou pegar esse gancho, Deus deixa na história, ao longo da história, tipos de anticristo, figuras do que vai ser o verdadeiro anticristo. O exemplo mais recente que nós tivemos, como ele falou, foi Hitler. E realmente, se você for analisar, tem muito versículo que se encaixa em Hitler. Perseguiu o judeu, que para muitos é o povo eleito de Deus, separado e tal, então ele perseguiu o judeu. É outra distração profética, né? Isso. Ele era da região norte do planeta Terra, ou seja, Reino do Norte. Ele era um ditador que tinha essa visão de governar o mundo todo, a partir ali do país dele, com a ideologia dele, do governo dele. Ele causou guerras, né, contra vários países. Ele fez alianças. Outros detalhes sobre ele também, obscuro, eu não vou lembrar aqui, mas, ou seja, um cara que se encaixou perfeitamente no anticristo. Mas o anticristo, passou ele, morreu. Cadê? Cadê Jesus? Cadê o reino milenar? Então, o pessoal tem que entender que existe uma sequência de profecias a se cumprir, que não se encaixa em nenhum desses que já tiveram. Outro que teve depois do Hitler, Stalin, que continuou vivo, que era da União Soviética, ele também se encaixava. Ele era do norte, ele era mais ao norte do que o Hitler, que era da Alemanha. Então, se a gente não se atentar realmente para o que a Escritura está dizendo, entender que são coisas que vai se relacionar lá para o tempo do fim, e tem cumprimentos específicos, porque vai ficar muito claro, quando a gente entender quando esse anticristo surgir. Inclusive, uma das características do anticristo é ele ser usado em engano, em falsas... vai ser um falso profeta, né? Vai ser uma pessoa que vai ter esse poder de adivinhações para ludibriar e enganar as nações. Sim. Então, ele também vai governar por meio disso. Então, eu não vejo isso em nenhum dos que passaram. Nem no Antigo Epifânio, nem nos outros que existiram durante a história, até chegar no último que a gente viu, que foi o Hitler, né? Outro também, que o pessoal achava que era, Napoleão Bonaparte. Quem conhece da história sabe da história desse cara. Napoleão Bonaparte, que foi aquele ditador lá que surgiu na França. O cara dominou a Europa toda, queria dominar a Rússia, chegou a dominar, se não me engano, ou estava em guerra contra a Rússia, que a família de Portugal teve que fugir para o Brasil. Que aí foi onde se deu a família de Portugal começar aqui no Brasil. Teve que fugir dele. Era também um tipo de anticristo. Se cumpriu nele? Não. Então, pessoal, é uma coisa que vai acontecer, e esse anticristo, a Bíblia aponta muito para o Oriente Médio. Não aponta nem para a Europa, nem para a Ásia, mais ao norte, sentido Rússia e China, e nem América do Sul, nem América do Norte, nem Oceania, é mais para o Oriente Médio. O pessoal tem que entender que ali está o relógio escatológico, e lá também estão os apontamentos para o tempo do fim. Maravilha. Aqui, o meu filho, né, Andrew Cassino, está fazendo uma colocação aqui. Em 1 João, diz que surgiriam muitos anticristos, não? Diz que o anticristo é todo aquele que nega o pai e o filho, ou eu entendi errado? Não, é exatamente isso daí. Só que os anticristos que o apóstolo João está se referindo aqui os anticristos, né, são aqueles que são contra as coisas de Deus, né? Todos que se colocam, esses todos que nós falamos aqui, eram uma espécie de anticristo, porque eram contra Cristo. Anticristo quer dizer contra Cristo, né? Então, mas eles não eram diretamente o
anticristo, né? Muitos anticristos no sentido de que já houve pessoas e haverão ainda outras que são contra Cristo e contra o povo de Deus, contra o corpo de Cristo, que somos nós, está contra Cristo. Porém, há um que será aquele que será revestido de Satanás, do poder de Satanás. Esse sim vai ser, né, o chamado o anticristo mesmo, porque nesse vai estar sendo colocada, né, toda a plenitude, digamos assim, maligna, né, nele. Vai todo o engano, toda a espécie de engano vai estar ao seu dispor, porque o próprio Satanás vai estar ali com ele ali. Exatamente, são esses textos todos aí. O apóstolo João vai nos dando esse indicativo de que aquele que nega o pai e o filho tem uma forte tendência daquela direção ali vir o anticristo quando for o tempo do próprio anticristo aparecer. É nesse ponto que o apóstolo João está querendo dizer. Agora, outra informação aqui, irmão Alexandre, a paz do Senhor aqui, Graciele Umbelino. Seja bem-vinda. Graças a Deus. Mais um outro ponto aqui de distração muito grande que nós vemos aí em todo o mundo evangélico, digamos assim, é a questão de ver o povo judeu. E essa é uma coisa que temos que ter muito tato para falar, para que a gente não seja mal interpretado e ser chamado de antissemita, né? Não é questão de ser antissemita, é questão de colocar os pontos que a palavra de Deus diz que é. O que eu quero dizer? Após a vinda de Jesus Cristo, só é povo de Deus aquele que vem através da porta que é Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, Deus exaltou Jesus de tal maneira que só vai ser aceito por ele aquele que passar por Jesus Cristo. Então, na nova aliança, o povo chamado povo de Israel não é mais aquele que nasceu lá no Oriente Médio somente. Não é mais aquele que é da carne, naquele que é do sangue de descendência de Abraão, mas é aquele que vem pela fé de Abraão. Então, eu estou fazendo esse caminho porque hoje muitos vão ainda entender que Israel, aquele povo que está lá, que nega Jesus Cristo como o Messias, esse é o povo escolhido de Deus. Esse é o povo que Deus vai dar um jeito de salvar, porque é povo da promessa. É isso mesmo que a palavra está dizendo para a gente em Gálatas 3, 4. É isso mesmo que Jesus falou lá, que dizem ser judeus e não são, em Apocalipse. Será que é isso mesmo que a palavra está querendo dizer? Então a gente tem que agora deixar de lado o sacrifício de Jesus e entender que esse povo vai ser salvo de qualquer forma, mesmo eles não aceitando o sacrifício de Jesus, não entendendo que Jesus é o Messias. É dessa forma, irmão Alexandre, ou isso é uma grande distração profética? Entender que aquele povo de Israel que está lá no Oriente Médio ainda é realmente um povo, e Deus tem praticamente duas noivas, uma noiva israelita e uma noiva igreja no Ocidente. Como é que é isso? Para quem quer defender a poligamia, né? Então... Só um detalhe. O judeu que nasceu lá no Oriente Médio, ele pode ser povo de Deus, desde que ele aceite a Cristo como Senhor. Qualquer nação do mundo, inclusive judeu, que acreditar, que entregar sua vida, ter fé que Jesus veio em carne, ressuscitou e veio para nos salvar, esse sim é povo de Deus, é corpo de Cristo, que é judeus e gentios num só corpo, formando o corpo de Cristo. Mas todo aquele, inclusive judeus, precisa aceitar que Jesus é o Senhor. Pode falar agora, complementar. Então, sobre a questão de Deus ter dois povos, né? Aí eu vou ter que entrar na história para explicar de onde que começou esse entendimento. Eu acho que a gente tocou nesse assunto, irmão, já na outra live, um pouco, falando sobre a questão de Sara e Agar, Jerusalém de baixo e Jerusalém do alto, né? Então, sim, passamos uma pincelada assim.
Sim. E quando a gente comentou também sobre o 1948, a fundação do Estado israelense. Exato. Então a gente falou... profecia, né? Então, quem é que está assistindo essa live e não assistiu essa live passada, que eu fiz com o irmão já, assista, porque é a primeira parte, essa aqui é a segunda parte, vai complementar essa aqui, porque eu vou dar a resposta aqui, complemento o que eu falei lá. Então, é o seguinte, pessoal, onde é que nasce esse pensamento dicotômico entre Israel e igreja? Dois povos, que um continua sendo e o outro agora é não vou dizer nem substituto, mas é uma segunda opção que Deus encontrou. Um plano B, né? Como a gente gosta de falar nos debates. Nasceu com um grupo de irmãos, mais ou menos 200 e tantos anos atrás, John Nelson Darby, Margaret, eu não lembro o sobrenome, mas os irmãos podem participar. MacDonald. Isso, Margaret MacDonald, John Nelson Darby e, se não me engano, é John Scofield, que depois ficou popularizado com a Bíblia de Scofield. Ele que escreveu o rodapé com a explicação vinda do John Nelson Darby e da Margaret MacDonald. Então, essas três pessoas, que eram os principais de um grupo que se formou na época, começaram a fazer essa interpretação, casando entre eles essa interpretação de dividir a Bíblia em dispensações, começando desde o Éden. Então, a dispensação da inocência no Éden, aí vem as outras dispensação se eu não me engano, da ignorância, aí, até chegar nos nossos tempos, que eles chamam de dispensação da graça. Aí, quando é que acaba a dispensação da graça? Quando a igreja é arrebatada secretamente nos ares, né? Um outro entendimento errado. Arrebatar a qualquer momento. Mais uma distração profética. Isso, essa é mais uma distração profética. Se for só para eu falar disso aqui, já ia outra live. Eu e o irmão já faremos outra live só sobre isso. Para explicar por que é distração profética. Então, aí a última dispensação seria o milênio. Então, eles dividiram em 7 dispensações. Aí, nessa dispensação, como eles fazem separação de dispensação por dispensação, eles colocam o pessoal Israel, profecias relacionadas só a eles, o pessoal étnico. Mas aí a questão, onde é que entra a distração profética? Além dessa interpretação que veio só dessas pessoas, e as igrejas que nasceram depois desse movimento, dessas 3 pessoas, elas começaram a aderir a essa interpretação. Por quê? Porque elas nasceram depois dessa interpretação. Igual o pessoal que nasceu na época, igual as igrejas que nasceram na época da Reforma, elas vieram com a interpretação da Reforma. As igrejas que vieram antes da Reforma, com a interpretação pré-Reforma, então o tempo, a cultura da época se adequa ao sistema escatológico das igrejas. Então, já agora, absorveram essa ideia dispensacionalista e elas adotaram e elas defendem com afinco. Então, quem é dessas igrejas, o teólogo que é dessas igrejas, os pastores que são dessas igrejas, eles defendem com afinco, mas é porque eles não abrem a visão para entender que existem outras interpretações sobre aquele mesmo assunto e entenderem que não nasceu com eles a interpretação da Bíblia. Tem esse detalhe também, né? Tem que ter um pouco de humildade. Então, fazendo essa explicação histórica para os irmãos, agora vamos para a questão profética. O povo de Deus, se a gente for falar que é genético, então vamos lá. Quem são os filhos de Abraão? O primogênito de Abraão é Ismael. O filho da promessa é Ismael. Outra, o filho da promessa de Isaac, que foi esse sim que veio por promessa, já não seria Jacó, é Esaú, porque é por carne. Então, nem Isaac podia revogar essa direita de Esaú, e nem Abraão de Ismael. Então, a promessa do Messias já ia vir da linhagem de Ismael, porque Abraão teve com Agar, que era a escrava, Ismael. Então, ele é o primogênito de Abraão na carne. Então, da descendência de Ismael, ou seja, o pessoal lá daquela região ali, que hoje habita o Oriente Médio, aqueles países árabes, eles o pessoal da promessa, e é de lá que vai vir o Jesus. Era para ter vindo ou já veio, e a gente não está sabendo. Está vendo como é estranho? Então, pessoal, não dá para fazer essa separação por carne. Aí você vai dizer, aí a pessoa que defende a questão de o povo por carne, não, a nação são povo de Deus por genealogia, nós somos por espiritual. Já mostrei agorinha que não tem como encaixar, porque já seria o pessoal ismaelita. E é para mais longe ainda, bem para longe desse pessoal de Israel, porque os ismaelitas ficaram entre eles, aí se casaram entre eles, não se misturaram com os israelitas. Pelo menos que a Bíblia mostra, o que a história mostra. Aí vão dizer, não, mas por que ele escolheu Jacó? Não, porque foi espiritual, porque Jacó creu, Jacó buscou. Então você está reconhecendo que é por promessa e de forma espiritual, e não carnal. Então, se é espiritual, eu sou filho de Deus, sou filho de Abraão, como aquele judeu lá do Oriente Médio que crê em Cristo. Fazemos parte, ele nem um pouquinho merecedor mais do que eu.
somos iguais diante de Deus. E a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Ah, aquele ali, peraí, ele é judeu? Ele não creu em mim, não foi tão digno, mas está salvo, traz para cá. Traz, bota aqui no reino. Aí aquele ali creu, tá entrando só porque creu. Mas aquele ali não precisa crer, não, ele é judeu. Vem para cá. Gente, que interpretação é essa? Realmente complicado, né? Realmente muito complicado, né? Muito difícil de entender. Então, é mais uma distração profética essa situação de crer que é do Filho de Deus aquele que ainda é por genética. Realmente inviabiliza até a vinda de Jesus Cristo, né? Quase que inutiliza, né? Nesse sentido aí, porque basta ser da carne. Outras coisas que ele se prende, irmão, porque aí, agora eu entrei no ponto que agora eu lembrei, que eu estava querendo lembrar, porque ele se prende também essa questão do povo de Deus ali, é um povo e nós somos outro povo, as alianças. E aí, quem assistiu a nossa live passada falando sobre a Jerusalém debaixo do alto, vai entender o que eu já vou começar a falar aqui, ou para quem já domina esse assunto, já sabe o que eu vou falar. A aliança no Sinai era só um aio, era uma coisa provisória, não era para ser eterna. Porque se fosse para ser eterno, Jesus Cristo não tinha nem que vir para fundar uma nova aliança. Então, Jesus Cristo já teria estado fazendo a coisa errada. Se já tem um, para que vai ter outro? Então, nós temos que entrar por aquela aliança que tem, que é a primeira. Mas não é, porque ela foi abolida na cruz, porque Cristo, ele se encarnou. E aí que entra a questão do Israel étnico e genético. Agora o pessoal vai entender um pouco. Eu acho até que isso aqui é revelação, mas já vou falar que eu estou pensando isso aqui agora. Opa! Deus separou o povo a partir de Jacó, propriamente dito, que é onde vem as 12 tribos, porque ele precisava de um cumprimento literal do que tinha escrito no mandamento que deu para Moisés. Então, quem que ia cumprir isso? Jacó cumpriu? Não, vamos botar a partir de Moisés. Moisés cumpriu? Não. Os filhos de Arão cumpriram? Arão? Também não. Algum descendente de Jacó, algum dos patriarcas das 12 tribos, algum descendente dessas 12 tribos cumpriram? Não. Nem Davi não cumpriu, ninguém cumpriu. Então, alguém precisava cumprir. E quem é esse alguém? Alguém daquela genealogia. Aí que entra a genética. O pessoal está entendendo? Eu estou falando isso aqui, irmão, que parece que está surgindo agora. Eu estou falando isso aqui agora, primeira vez. Amém, maravilha. Então, ele teve que vir e se encarnar vindo exatamente daquele povo, porque ali tinha uma aliança ainda vigente. Então, alguém tinha que cumprir aquela aliança. Aí, Jesus Cristo cumpriu o ministério na carne, que é o que todos nós sabemos. Então, veio esse israelita, vindo da genealogia de Jacó, prometido da linhagem de Davi, porque ele tinha que ser rei, ou seja, tinha que ser um cabeça, não podia ser um servo, tinha que ser um cabeça. Então, ele cumpriu na carne esse dever de, como israelita, cumprir a primeira aliança. Então, como ele cumpriu, ele podia exigir de Deus, sim, agora eu quero o reino e eu tenho poder para libertar esse povo dos pecados dele, porque eu fui fiel, não pequei. Então, eu vou entregar a minha vida, eu entreguei a minha vida em sacrifício a eles e a quem crê em mim. Então, eu estou fundando uma nova aliança, no meu sangue. Ou seja, Jesus Cristo aboliu a antiga aliança e fundou uma nova, que é profetizada em várias passagens dos profetas aí, para quem conhece. Então, pessoal, aquela aliança acabou. Não existe duas alianças, uma vigente, uma que está aqui, uma plano B. Não, só existe uma. Só existe um rei, um cabeça de Israel, e só existe um Israel, que é o de Deus, que é o que está escrito até em Gálatas aqui, que eu separei, irmão, para ler. Gálatas 6, a partir do verso 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é o pessoal que confia na carne, na primeira aliança, nem a incircuncisão, que somos nós que não fizemos aliança, não participamos daquela aliança, tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. É o que é essa nova criatura? É o que a gente está falando aqui, o nascer espiritual, o Israel de Deus, que Paulo vai falar. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Maravilha. O que é o Israel de Deus que Paulo está falando aqui? Está falando do Israel que Deus idealizou na mente dele lá na eternidade. Aquele Israel que é o corpo de Cristo. Que é um povo que não pode estar dizendo, eu sou genético, eu tenho direito, eu faço parte dessa salvação porque eu tenho direito. Jesus não pode dizer nada, eu faço parte. Não. Você tem que crer em mim. Se não se converter em mim, você pode ser circunciso. Pode ser circuncidado. É trevas exteriores para você. Maravilha, meu irmão. Poxa, uma aula dessa daí, eu vou até fazer um corte
para colocar uma aula da revelação. Que maravilha! É isso mesmo. E se alguém aí tiver aí uma pergunta para fazer, né? Nós estamos aqui dispostos, né? E aguardando aí, se você tiver uma pergunta, uma colocação, coloca aí nos comentários, que nós vamos lendo e conversando aqui com vocês. Realmente há muitas distrações proféticas, né, meu irmão? Só no que a gente vai falando, vai aparecendo essa de Israel, não tinha nem anotado aqui, a questão do arrebatamento pré-tribulação, né, antes da grande tribulação, pré-tribulacionista, é uma grande distração. Essa eu acho que é uma das maiores distrações proféticas, a gente pode deixar para um outro momento, mas ficar esperando que a gente vá ser arrebatado antes da grande tribulação é uma grande distração profética, porque você pode entrar na grande tribulação e está dentro já e está aguardando, tem alguma coisa errada, ainda não é a grande tribulação, porque eu estou aqui ainda, porque na mente dele, ele não deveria estar mais aqui. Então, enquanto ele estiver no mundo, não é grande tribulação. Isso é uma grande distração profética, essa informação que praticamente tem 80% ou mais, 80% ou 90% do meio evangélico mundial entende que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí alguém fala, poxa, mas a maioria, então tá certo. Só que a maioria mandou crucificar Jesus. A maioria não quer Deus nesse mundo que nós vivemos. Somos quase 7 bilhões de habitantes. Quantos são verdadeiros seguidores de Cristo? Não vou nem dizer quantos são de igreja, porque ser de igreja, muitos são. Estou falando do verdadeiro seguidor de Cristo. Quantos são? Então, se for por ser maioria que tiver certo, então nós estamos errados, porque nós somos minoria, seguindo a Cristo. Então, na verdade, não é porque o pré-tribulacionismo é maioria que essa interpretação está correta. Vem, inclusive, dessa linha que o irmão Alexandre acabou de dizer aí, do John Nelson Darby, a Margaret MacDonald, lá há 200 e poucos anos atrás, e foi se permeando, porque é algo que agrada nossos ouvidos. Né, irmão Alexandre? Quem que não quer ouvir que não vai estar aqui na grande tribulação? Até eu, que sou pós-tribulacionista, gostaria que eu estivesse errado nesse pensamento. Gostaria que a Bíblia não apontasse para que a igreja fosse passar pela grande tribulação. Porque quem que quer passar pela grande tribulação? Só que a gente tem que entender que a Bíblia é o que é. Ela fala a verdade, ela não fala para ficar agradando, né, a um e a outro. Aqui, Vando Fagundes, seja bem-vindo, está aqui conosco com uma participação. Distração é a busca pela data da volta, dizendo que tudo já se cumpriu. Essa realmente, essa é complicado. Muitos já diz que já se cumpriu tudo no ano 70, inclusive, falamos agora há pouco. Muitos agora estão colocando data para Jesus voltar. Era em 2017, depois passou para 23 de setembro de 2019, se eu não me engano, e assim vai. Vai colocando uma data após a outra, dizendo que Jesus vai voltar. E a cada vez nós estamos aqui ainda, Jesus não voltou. E aí vai caindo no descrédito. Aqui mais uma irmã, Nacleuma Fernandes. Graça e paz a todos os meus irmãos. Amém. Graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda. Então, existem essas distrações proféticas que a gente precisa abrir os nossos olhos. Eu costumo dizer que a gente precisa dar mais atenção àquilo que nós discordamos. Então, se eu discordo daquilo que o irmão Alexandre me falou, mas eu tenho que entender que o irmão Alexandre não é alguém que não tem entendimento. Se eu entendo que ele é uma pessoa boa de conhecimento e fala algo que eu discordo, eu tenho que dar uma atenção maior a isso. Porque pode ser que eu esteja errado e eu tenho que aprender com ele. Então, tanto nós que olhamos outros irmãos que vão falar coisas sobre a palavra de Deus, que nós discordamos, dá uma atenção especial a isso. E vá comparar com a Bíblia. Se a Bíblia apontar para outro lado, você continua discordando dele. Mas se a Bíblia apontar para o que ele falou, aí você vai ficar com o que a Bíblia fala. E, consequentemente, com o que a pessoa te disse, que você antes discordava. Porque muita gente, irmão,
que acaba discordando só por discordar, ele não tem conhecimento de nada. Não, eu simplesmente acho que não vai ser, não. Na grande tribulação, a igreja não está aqui, acabou. Ele nem sabe, nem procura ouvir, nem ler, nem estudar a palavra, mas simplesmente vai na onda, né? Digamos assim. Então, tem um outro ponto aqui, irmão Alexandre, que é Apocalipse 17. Apocalipse 17. Antes de passar, você tem algum comentário a fazer sobre isso que eu falei? Estou vendo que você está pesquisando aí. Eu estava pesquisando aqui um texto, não encontrei, que fala, acho que, se eu não me engano, está em Hebreus, fala assim, esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é a ordem da sacerdotal de Cristo, que ele é rei e sacerdote, isso não houve na primeira aliança, ninguém tinha essa autoridade, essa dignidade, ele diz, nesse texto fala que ele vai sair uma única só vez do santuário. Se ele vai ter esse arrebatamento que é secreto, ele vai dar o quê? Vai dar uma meia volta, ele aparece assim, dá uma olhadinha, o pessoal sobe, ele volta de novo lá para dentro, não aí dá, ele volta né? aí. Não, mas aí já se configura duas vindas, né? Duas vindas. Se eu saio da minha casa e vou na rua e volto, e depois eu vou de novo, eu fui 2 vezes na rua. Os anjos vão falar, irmão João. Os anjos vão chegar para Jesus e o próprio diabo também, que é um acusado, vai não, peraí, aqui está escrito que você vai sair só uma segunda vez. Como é que você sai assim? Não, mas eu não saí totalmente, eu só dei uma volta para puxar um povo ligeiro para ele não sofrer lá embaixo, ele não pode sofrer, só outros que podem sofrer, esses aí não. Essa galera aí do futuro não. Aí depois eu vou sair de vez mesmo, aí eu vou sair de fato. Gente, 3 saídas aí, 3 voltas. Exatamente. Não tem essa terceira volta. Aí eles dividem a segunda volta em 2 fases. Inventaram essa agora. Não, que é uma segunda em 2 fases. Não, peraí, o que é a segunda em 2 fases? Não é 3 voltas? Ele não tá vindo uma terceira vez? Não, porque na segunda ele fica só nos ares, assim, só para a igreja ser arrebatada. Pois é, mas já saiu. Mas esses ares já é no planeta Terra, né? A pessoa precisa entender isso. Que Ou esses seja, ares são nas nuvens, que está já no planeta Terra, ele já veio. Exatamente. Se for entender assim, não é? Abandonou o céu e veio, arrebatou um povo secreto, aí voltou para. Aí a terceira vez ele vem. Assim, você está vendo onde é que vai, quando a pessoa torce a interpretação, a profecia, ele cria coisas assim que a gente fica assim, é um monstrengo, né? Não sabe nem como se explicar depois. Não, é complicado, é complicado. Outra informação aqui que nós temos é Apocalipse 17, versículo 8, versículo 11. Versículo 8 e versículo 11. Diz assim, essa aí é grande. O texto, ó. A besta que vi era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Versículo 11. E a besta que era, não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Nós vamos ver aqui por 3 vezes. 3. A Bíblia sempre, quando quer enfatizar uma coisa, ela bota 3 vezes as coisas. Então, por 3 vezes, o anjo insiste em dizer a João, o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, no domínio do Império Romano, na época, era um império vigente, que o tinha colocado, inclusive, né, na ilha de Patmos. Então, o anjo vem revelar para ele, dizendo que a besta que João viu, ela era, ou seja, ela já governou antes desse reino que você está, João. Entenda bem, é como o anjo estivesse falando assim, João, a besta que você viu, ela já governou, ela já foi. E não está, ela não é agora, ela não é governo agora, porque o governo agora é Roma. Mas aparecerá, voltará do abismo. Ué, então, por 3 vezes o anjo faz isso, e eu vou dizer, como muitos aí, que a besta que vai voltar é Roma. Mas o anjo está errado, então. Porque o anjo está 3 vezes dizendo a besta que era, não é. A besta que reinou, não reina, mas voltará a reinar. É isso que o anjo está querendo dizer.
Então, parece que hoje o anjo tem que vir desenhar, porque estão ainda colocando que é Roma. É difícil, né, irmão? Demais, Manjão, porque eu acho que vai ser no capítulo 18, Manjão, me confirma aí, que fala das que vai ser oito reinos, ou é em Daniel? Não, é aqui no 17 que vai falar que é o 8º rei, mas do Isso, 7º reino. tá no 17 mesmo. São 7 reinos, porém ele é o 8º rei do 7º reino, né? Só são 7 no total, né? Ah, sim, então é no capítulo 17 mesmo, que vai falar dessa passagem de reino. Ou seja, ele vai falar aqui que, se não me engano, vai falar que 5 já foram. Isso. Um ainda é. Aí vai vir outro, que vai ficar por pouco tempo. Mas aí, depois dele, vai vir um outro, né, que vai se tornar o 8º. Ou seja, é um 8º que veio do 7º. Do 7º reino vai vir para o 8º. Então é isso. Aí você pega. Se 5 já foram, 5 quem? Aí você vai para a história. Alguns é dito na Bíblia, nos profetas, nos livros históricos da Bíblia, e outros são ditos na própria história, que você tem que procurar. Sim. Então você pega lá quais foram os impérios que dominaram sobre o mundo, os mais importantes. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, ou Pérsia, Grécia, 5 já foram. Aí vem Roma, um ainda é, mas não é esse. O anjo vai falar para João, mas não é esse. Ainda que ele não é esse. Aí vai vir depois desse Roma, que já foi, agora nós já estamos trazendo para a nossa época. Roma já foi. Estamos esperando um 6º, que vai ficar por pouco tempo. Nesse 6º, o 7º, ele vai... né? Não, sim, o 7º. Estão esperando esse 7º, que vai ter o quê? 10 chifres, que vão se unir, vão tentar ficar unidos por pouco tempo, não vão conseguir. Aí, entre eles, vai subir um cabrinho que a gente chama de anticristo. Chifre pequeno. Vai bater 3, o chifre, chamado chifre pequeno em Daniel, e vai se tornar o 8º. Nesse 7º reino, ele se torna o 8º. Por causa dele, o reino se torna o 8º, mas é o 7º reino ainda. Só que com ele governando. Então, é isso. Então, quando ele fala, esse não é, ainda que no caso de Roma, que era o tempo em que João está recebendo a profecia, as visões aqui que para escrever o Apocalipse, então já está dizendo, não é esse aqui. Ainda vai ter. Então, não tem como a pessoa encaixar nesse aqui. E quando você vai em outra parte, lá para... Eu não lembro aqui o capítulo de Apocalipse, que fala que uma dessas cabeças desse reino vai retornar. E não aponta para Roma. Foi uma coisa que foi no passado. Diz que ela não está reinando, né? É antes de Roma, né? Antes de Roma. Era antes, né? Antes de Roma. Para quem conhece a profecia que nós estamos falando aqui, o texto é assim que fala. Uma das cabeças vai retornar. E a referência é para antes de Roma. E Roma já estava existindo no tempo de João. Então já não era Roma. Era alguém antes. Era um reino que foi antes. Que vai se configurar de novo, mas para ser esse reino do anticristo no final de tudo. É isso aí. Essa é a informação que nós precisamos entender, né? Definitivamente entender que não é Roma que vai voltar. Não é Roma que será o reino do fim dos tempos, né? Isso. Inclusive... Até porque... Outro detalhe, irmão Jean, não sei se você vai falar sobre isso, mas se você for dar só uma pincelada, lá em Daniel vai falar o quê? A informação é que 4 reinos que vão surgir na Terra. Já surgiram 3. E esses 3 são os mesmos que são descritos lá em Apocalipse 13, quando fala da besta, que vai subir. A configuração do animal é aqueles 3 que está lá em Daniel. O 4, está falando que não vai ter um 5º, é um 4º. Esse 4º ainda não apareceu. O animal híbrido, com dentes e garras de ferro, se eu não me engano, acho que é esse, garras de ferro. Certo. Esse vai surgir. Então, esse aponta para ele vai ter 10 chifres. Esse aponta para quê? O reino que vai ser o reino de onde o anticristo vai subir. Então, ele vai surgir. Não pode ser Roma, porque se foi Roma, então já se cumpriu. Aí nós vamos ter que, de novo, como falamos no início da live, concordar com aquela galera que fala do ano 70. Não, já se cumpriu no ano 70. Nós já estamos vivendo um milênio, Jesus já veio, e eu não estou vendo esse Jesus, não estou vendo esse reino, não estou vendo nada, não vi esse anticristo. Então, o 4º reino ainda vai surgir. Nem foi Roma, e ainda vai surgir. Exatamente. Essa é uma grande distração profética. Outra distração profética, em cima desse assunto ainda, é o povo do príncipe que há de vir. Nós falamos aqui no comecinho um pouco. Ou seja, eu fiz até
vídeo há pouco tempo no canal, os irmãos podem procurar lá, quem realmente destruiu o templo no ano 70. Porque dentro do exército romano não existiam só italianos. Ali estava o povo da descendência de Ismael, inserido no exército romano. Todas as legiões que Tito trouxe para Jerusalém naquele dia eram da Síria, era do Egito, era da Arábia. Então, eram dos países do Oriente Médio que Roma tinha conquistado e contratou os seus jovens para ser soldados do seu exército. Então, quem realmente colocou fogo no templo de Jerusalém não eram necessariamente italianos. Eles estavam sob o exército romano, mas eles eram da descendência de Ismael. Então, a distração profética é entender que, porque Roma era o império vigente e aconteceu no governo de Roma a destruição do templo, aí já vai entender que é Roma que vai voltar. Porque foi ela que cumpriu isso, que aquilo, o povo do príncipe que há de vir, então é Roma que vai voltar. Mas, na verdade, o povo ali, a palavra povo, no original, é a etnia. A etnia ali, porque o Daniel, o profeta Daniel, estava apontando para onde nós deveríamos olhar, para a etnia do povo do príncipe. É essa a ideia. Enquanto nós hoje, muitos, estão aí olhando para a Europa, esperando vir da Europa, tanto o povo quanto o príncipe, que é o anticristo, na verdade, a Bíblia está apontando para o Oriente Médio. E a distração profética apontando para a Europa. Bom, meu filho que está fazendo uma outra informação, sei que foge um pouco do que está sendo falado agora, mas nem tanto. Tem algum motivo específico para só o primeiro selo de Apocalipse ter a expressão como se fosse som de trovão? Que pergunta difícil. Essa aí eu vou deixar para o irmão Alexandre, se ele souber aí, porque essa aí está muito difícil, meu filho, para eu responder. Essa eu não sei, não. Inclusive, já deve ter gente aí querendo descobrir o que o trovão, a voz do trovão falou, que o anjo mandou João se calar e não escrever. Não sei se vai ter gente aí querendo dizer o que o trovão falou. Você sabe aí, meu irmão? Tem alguma informação sobre isso aí? Eu não sei, não. É aquela história, onde a Bíblia se cala, eu também me calo, né? O que eu posso dizer para o Andrew é o seguinte, o livro do Apocalipse, ele é cheio de alegorias, como a gente já está cansado de falar. Então, tem muitos símbolos dentro do Apocalipse, muitos códigos, vou colocar assim, os códigos que Deus coloca para você encaixar a ligação de profecias, ligação de assuntos, de ângulos da visão. Então, quando fala em trovão, é sempre uma referência para a voz de Deus, ou alguém enviado de Deus para falar a coisa de Deus. Porque, vamos pegar lá o Monte Sião. Quando Deus desceu sobre o Monte Sião, o monte pegando fogo, o que é que o pessoal estava ouvindo? Voz de trombetas e trovões. Pode pegar lá. Então, quem estava fazendo essas vozes de trombetas e essas som de trombeta e de trovões? Deus. Mas na companhia de Deus, quem estava lá? Provavelmente anjos lá. Porque tem passagem de Salmos que vai falar que a lei foi dada por intermédio dos anjos. Porque tem esse ministério dos anjos. Os anjos, a palavra anjo tem esse significado de enviado, né? Ministro enviado, coisa assim, né, irmão Jean? Espírito ministradores. Espíritos ministradores. Isso aí. Então, eles têm o ministério deles, a função deles. Então, Deus está fazendo, mas tem aqueles que obedecem à instrução de Deus, o mandado de Deus. Então, essa questão de trovão, relâmpago, trombeta, sonido de trombeta, sempre tem a ver com a voz de Deus, ou Deus propriamente falando, ou alguém da parte de Deus. Por isso que a igreja toca trombeta. Ela é a boca de Deus aqui nessa terra. O texto que aqui o Andrew se referiu, esse aqui, ó. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, né? Realmente,
eu não tenho uma profundidade nesse entendimento desse texto, mas o irmão Alexandre acho que já deixou aí bem explicado aí a questão da voz de trovão. Aqui uma pergunta da irmã Graciele Umbelino. O anticristo virá dos judeus ou do Islã? É uma pergunta muito interessante, né? Nós temos em nosso canal a linha de entendimento até agora, sempre digo isso até agora, porque não somos detentores da verdade, né? Mas até agora nós temos um entendimento de que é possível que venha do lado do islamismo, do lado lá do Oriente Médio. Algum apontamento que nós vemos na Bíblia nesse sentido aí. Então, o meu entendimento, eu não sei do irmão Alexandre, né, diretamente, a gente conversa bastante sobre isso, mas às vezes, né, as configurações, o entendimento pode ir mudando. Eu não sei como é que o irmão entende. Eu, por enquanto, entendo que é mais provável vir do lado do islamismo. É possível, né, que venha de lá. Entre o islamismo e o judaísmo, eu estou com o irmão Jean. Tem mais indícios e tem mais tendência de vir do islamismo do que do judaísmo. Agora, de onde eu creio, eu não desprezo o islamismo. Eu entendo que eles estão... o nascimento dessa própria religião tem muito a ver com essas questões escatológicas também. A existência deles, essa religião. Porque é uma das fés, considerada uma das fés abraâmicas, né? Uma das 3 religiões abraâmicas. Né? A gente não pode desprezar, não, nem o judaísmo e nem o islamismo. Mas dizer assim que eu creio, que eu bato o martelo agora, que ele vem do islamismo, eu não consigo ver. Mas eu também não nego e não desprezo quem interpreta assim como o irmão Jean, porque é um conhecimento que eu tenho conhecimento nisso baseado nos estudos que eu vejo do irmão Jean, e tem muita coerência. Eu não consigo desprezar, não. Tem muita forte tendência para ser daí também. Maravilha, irmão. Vando Fagundes diz: o Islã também possui o seu Messias. Chama-se Mahdi. Eu tenho, né, bastante estudo sobre isso lá no canal, aqui, né, no nosso canal. Os irmãos quiserem acompanhar, eu tenho bastante informação sobre isso. Porque há um tempo eu pensava que era algo totalmente contrário. O entendimento islâmico, o entendimento deles, do Messias deles, seria totalmente o contrário da Bíblia. E não é, ele é meio que paralelo, só que colocando que como se fosse para eles, como se o cumprimento bíblico fosse em Ismael e não em Isaac. Então, é algo meio que paralelo. Nem tudo é contrário, nem tudo é se chocando, não, porque, na verdade, é uma mistura de verdade com mentira. Que o inimigo, desde os primórdios, desde com Eva, né, que a serpente esteve lá com Eva, ele usou de verdade com mentira. Não é assim que Deus diz que não pode comer de árvore nenhuma? Ele sabia que Deus disse que podia comer das árvores, só não podia comer de uma. Mas ele disse: Deus não disse que não podia comer de árvore nenhuma? Aí Eva falou: não, eu só não posso comer de uma. Na verdade, ele só queria a atenção de Eva. Ele tentou fazer com Jesus também. Usou a palavra de Deus com Jesus também. Jesus usou a palavra de Deus contra ele também. Então, ele gosta de misturar verdade com mentira. E ele fez isso com relação à criação dessa religião e com o desenrolar de como vai ser o final dos tempos com relação à profecia bíblica. É muito parecido, né? Só que colocando o cumprimento para eles lá. Então, dá uma buscada lá que eu tenho bastante conteúdo sobre esse assunto. Bom, deixa eu ver aqui. O irmão Alexandre tem alguma coisa mais a falar aí sobre a questão de Roma? Sobre Roma, sim, o irmão já colocou a questão do povo, né? Povo étnico, que destruiu o templo no ano 70. É uma das forças, dos argumentos que o pessoal que crê nessa linha de que é de Roma, vai vir de Roma, a associação papal tem alguma coisa a ver com o falso profeta e tal, a Grande Babilônia tem alguma coisa a ver com a cidade de Roma mesmo, o Vaticano, que eles fazem essa interpretação aqui. Opa, quem foi que destruiu no ano 70 o templo? Foi os romanos, foi o povo italiano, foi o soldado italiano romano. Então, pronto, está aí revelado. É o povo de Roma, é lá que vai vir
o reino da besta e tal, o anticristo. Não, gente, como o irmão Jean explicou, o pessoal, Roma fazia o seguinte, ela conquistava os territórios e para pacificar, para não ter revolta dos países conquistados, eles alistavam para o exército deles o pessoal daquela região, para manter sob o domínio. Isso é uma estratégia de guerra e de governo, melhor dizendo. Isso é uma coisa que ajuda a tu a governar melhor. É como se você estivesse dando uma espécie de valor para o pessoal daquela região, no caso, a força de trabalho, que é o homem, que é onde está a virilidade do país, para eles nem se revoltarem, se ficarem ociosos e sendo dominados, porque isso acontece muito em países que estão sendo dominados por opressão, o pessoal vai se revoltar uma hora. Agora, quando você dá um certo valor, entre aspas, uma função para eles, não, vocês também são soldados, também têm essa dignidade de fazer parte do nosso exército, do grande império de Roma. Então, eles se sentiam fazendo parte, e assim se sentiam fazendo parte daquele regime, né? Não se sentia oprimido. Então, é uma das formas que o Império Romano fazia para manter a pacificação no reino. Então, o pessoal que conhece disso tem que conhecer na história. Quem tiver curiosidade pode ler o historiador Flávio Josefo, é um historiador dos tempos dos apóstolos, inclusive. É muito interessante porque ele fala coisas a respeito até dos apóstolos e algumas coisas de Cristo. Ele ratifica a existência do Cristo histórico, para quem a gente fica colocando, Jesus nunca existiu. Existiu sim. Ele é um historiador, além da família de sacerdotes, e ele ratifica a existência de Cristo e ratifica a existência do testemunho dos apóstolos sobre esse Cristo. Que esses apóstolos existiram, muitos dos apóstolos existiram na época dele. Então, ele fala essa questão da destruição do templo, ele fala com detalhes, ele fala que o pessoal daquela região lá do Oriente Médio, que fazia parte do Império Romano, que destruíram, com muito ódio no coração. Eles estavam planejando aquilo ali há muito tempo. Aí eles até que tomaram coragem, e o general Tito tentou impedir, não conseguiu. Então, quem quiser ler, nos livros de Flávio José, ele fala dessa passagem desse episódio. Amém. Maravilha, é isso mesmo. Na verdade, ele não queria deixar, né? Ele queria continuar com o templo para eles, né? O Andrew fez uma pergunta aqui, e essa pergunta ela já está respondida, Andrew, na nossa live anterior, sobre os 144 mil, né? Então, a gente, na live anterior, que foi a primeira parte dessa distrações proféticas, está lá respondido sobre esse assunto. Aqui a nossa irmã também falou sobre a ONU. A gente também falou um pouco sobre a ONU na live anterior, só que falamos sobre aquela estátua, né? Ela está fazendo uma pergunta um pouco diferente aqui. A ONU pode ser um instrumento do anticristo? Eu creio que é possível. É possível, porque o anticristo vai se utilizar de tudo, né? O que tiver sob suas mãos aí para utilizar. Eu só não fico muito com o olhar. Eu não deixo muito o meu olhar sair do Oriente Médio, melhor dizendo. Meu olhar está bem fixado nos acontecimentos no Oriente Médio, porque é lá que tudo começou e é lá que a Bíblia aponta para o término, né? Se a ONU vai estar envolvida nisso tudo, é possível que esteja, a gente precisa estar realmente também de olho. Mas o meu olhar, quando a gente vai olhar o Salmo 2, o Salmo 83, ali vai nomear as nações que estão com as informações de Deus dar as punições para elas. E ali não tem nenhuma nação do Ocidente. Todas as nações estão no Oriente Médio. É possível que as nações do Ocidente estejam envolvidas? É possível, creio que seja possível. Mas o olhar, ele não está fechado para o Ocidente, mas está mais ligado no Oriente Médio. A outra pergunta aqui é do Fernando, do Vando Fagundes. Hitler... Só dar uma pensada nessa pergunta da irmã aí. Da ONU, tá. O irmão já colocou bem, né? Também é o que eu penso. Não tiro meu olhar do Oriente Médio. Ali, para mim, tá os indicativos para o tempo do fim, em vários sentidos, inclusive para a aparição do anticristo. Assim a gente interpreta. Qual o papel da ONU e de qualquer órgão supranacional, que é o caso da ONU, né? Um órgão supranacional, internacional, né, no mundo? Eles vão ser auxiliadores do reino futuro da besta.
Se vai estar com essa mesma configuração da ONU, eu não sei, porque as alianças podem mudar, o tipo de configuração, porque existe, eu já falei isso na live passada, vou só repetir aqui bem devagar, bem curto. Existem 3 grupos que disputam o poder no mundo, grupos hegemônicos, que têm poder de influência de mudar trajetórias de decisões na humanidade, que é o bloco islâmico, o bloco globalista, que é todo o conglomerado de tecnológicos, multibilionários, aqueles magnatas da tecnologia e fundações que estão por trás deles e outras coisas, banqueiros e tudo mais, e o bloco sino-soviético, que é o Rússia-China. Então, esses 3 horas se bitam, horas se afastam, horas se abraçam, mas estão querendo ter hegemonia sobre o mundo, então eles estão brigando até lá. Então, eles acham que algum deles vai ganhar, mas no final das contas vai ganhar um cabrinha chamado Anticristo. Que vai vir caladamente. Isso, é esse que vai ganhar. Com o engano, não tendo a dignidade real. Essa é outra distração profética, porque a Bíblia diz que o Anticristo, ele subirá ao poder com pouca gente, lá em Daniel vai falar isso, ele não tem a dignidade real e ele vai vir caladamente com seus enganos. Então, muitos, quando vão apontar para líderes eleitos, nós falamos isso, inclusive, na outra live, não vou me estender muito, eles estão eleitos, eles estão com o seu direito legal. Agora, o anticristo não, ele vai vir caladamente no começo. Depois, sim, ele vai estar, né, sendo o anticristo. Bom, estamos caminhando aqui para o nosso final da nossa live, mas tem mais alguns outros assuntos aqui, que é sobre a igreja, como é que eu posso dizer para não estar dando nomes? A igreja que também tem um segmento do cristianismo. Alguns do lado aqui protestante vai colocar sobre ela a estigma de que é a prostituta. A igreja lá de Roma, né? Lá do Vaticano. Então, isso é uma grande distração profética. Dizer que essa igreja que está lá é a grande prostituta de Apocalipse. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 16, assim, ó, vou ler só alguns versículos para poder não tomar muito tempo. Versículo 3, e diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Não vai falar para outro país, nem outra cidade, a Jerusalém. A tua origem e o teu nascimento procede das terras dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Aí ele começa a falar o que ele quer dizer para essa cidade, o que ele acha dessa cidade. Versículo 25. Olha as palavras de Ezequiel, ou as palavras de Deus para Ezequiel no versículo 25. A cada canto do caminho, falando para Jerusalém, falando sobre Jerusalém, a cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas. Olha as palavras. Abriste as pernas a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Aí ele vai dizer, te prostituíste com Egito, te prostituíste com a Síria, te prostituíste com Canaã, até a Caldeia. Está falando aqui dos reinos. E no versículo 35 vai dizer, portanto, ó meretriz, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Então, a quem que Deus chama de prostituta, que está lá no capítulo 18 de Apocalipse? É Jerusalém. Não é outra senão Jerusalém. Mas as pessoas querem botar a cidade das 7 colinas, como se fossem 7 montanhas, é outra distração profética. As 7 colinas, que são montanhas de natureza. Ali a Bíblia está falando 7 montes. Montes em profecia é reino. Então, são os 7 reinos. Esses que o irmão Alexandre citou há pouco. A Síria, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, aí vem Roma e vem o 7º rei.
É disso que a Bíblia está falando. Então, uma outra distração, uma grande distração profética, é dizer que esta igreja que está lá na cidade de Roma é a prostituta. Só porque existe uma animosidade entre alguns protestantes e essa igreja. E aí fica implementando e colocando isso na cabeça dos irmãos, e que é difícil de tirar. Enquanto a Bíblia fala uma coisa, eles falam outras, e outras que eles falam, fica ganhando espaço, né, na mente dos irmãos. Então, essa é uma das grandes distrações proféticas que eu quero que os irmãos entendam. E a Bíblia está apontando para Jerusalém, mas não a Jerusalém agora. Não necessariamente a Jerusalém agora, mas a Jerusalém no futuro, quando a besta estiver, né, dominando, vai dominar a partir daquele ponto. É esse o ponto que eu coloquei. Sobre essa questão de o pessoal colocar essa interpretação, achando que é a cidade do Vaticano, aquela região lá de Roma, que está falando da Grande Babilônia, da prostituta, de novo, né, distrações proféticas, vendo a linha teológica do pessoal lá, seguidor principalmente deles, né, seguidores da Ellen White, o pessoal sabe do que eu estou falando, quem realmente vai entender sabe já de que eu estou falando, então, eles têm essa interpretação desse jeito, equivocada. Mas quando você vai ver nas passagens que o próprio Jean leu, e tem outras abarrotadas de passagens apontando para Jerusalém, tem várias, você pode caçar nos profetas, tem muitas, se você quiser até pesquisar, bota um pesquisador na lupa, lá bota Jerusalém, vai ver os textos que falam sobre Jerusalém, principalmente nos profetas, vai falar muito de profecia de maldição, inclusive, né, em vez de coisa boa. Agora, no próprio Apocalipse, para quem que está apontando a Praça da Grande Cidade, onde morreu o seu Senhor. Então, esqueceu de escrever no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Cristo foi carregado pelos romanos lá para Roma, que mataram ele por lá. Esqueceu de escrever, então a gente arrancou, não sei. Então não está escrito aí. Exatamente. Ele foi chicoteado, irmão Jean, carregou a cruz até Roma. A gente não está sabendo disso. É distante. Então, pessoal, muito distante. Jesus ia morrer só da caminhada. Então... É verdade. Então, um entendimento, né? É um entendimento que muitos acabam entendendo que é a verdade. Porque, às vezes, muitos batem em cima, né? É aquela história, vai que cola, vai falando, aí repete tanto aquilo que vai colando na cabeça do povo e fica como verdade, igual as outras distrações proféticas que a gente acabou de falar. Não é verdade, não está na Bíblia, não está escrito daquele jeito, mas a pessoa trouxe aquela interpretação e vai colando na cabeça do povo, o povo tem preguiça de estudar, gosta de ouvir mesmo só o que o pregador fala, o que o pastor preferido diz, e fica por isso mesmo. Uma última distração profética que eu deixei anotado aqui, e se a gente tiver outras, a gente faz uma outra live, é sobre a picadinha ser a marca da besta. Que agora, a marca da besta que está em vigência agora é a picadinha, né? Em Apocalipse 13 vai falar sobre ligar a marca da besta à adoração, que é esse o grande entendimento, né, que a Bíblia aponta para nós. Se o irmão quiser ler aí, o versículo 15 e 16. Sim. Vai dizer o seguinte: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui tem 3 detalhes, né? Eu vou repetir aqui, frisar. Senão aquele que tiver o sinal, primeira coisa, sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tá vendo aqui 3 identificações? Então, em nenhum momento você vai ver uma coisa exclusiva. Opa, injetou, já era. Perdeu a salvação. Tá perdido. Só falta esperar morrer que já era. Gente, que é isso? Pode ir curtir a vida que não tem mais salvação. Já era. Pode cair na gandaia aí, fazer o que tem vontade mesmo, aquelas coisas que você sempre reprimia, então agora pode tocar. Olha que informação perigosa, né, meu irmão? É uma informação muito perigosa, porque a pessoa pode largar a vida do evangelho
porque tomou a picada e achando que agora está marcado. Isso. E ele pode cair pela vida, então já que eu não tenho mais salvação, então vou curtir um pouco que me resta de vida. Já que eu não vou ter salvação mesmo. Só que esquece que a palavra de Deus está apontando para que tem que estar ligado à adoração. Você não vai ser simplesmente marcado sem você ter o seu entendimento daquilo, porque Deus não vai deixar que alguém chegue lá para ele e fale, não, mas eu não sabia que era. Não, Deus não vai ser vendido, né, por ninguém. O engano vai ser um engano, né, que a marca vai estar enganando os homens, mas no sentido de que o evangelho não vai estar sendo claro para os homens. Aí está o engano, mas eles vão saber o que estão fazendo. Os homens vão saber o que estão fazendo. Exatamente. E outra coisa, né? O pessoal coloca assim, é uma coisa que eu fico encabulado. O pessoal faz uma separação entre marca e o anticristo. Gente, uma coisa está ligada à outra. Essa bendita marca só vai aparecer quando esse caboclo aparecer também. Fala de um jeito bem popular aqui. Então, enquanto esse cara não aparecer, essa marca não vai surgir. E é uma coisa que ele vai idealizar, ele vai inventar. Aí a pessoa fala assim, não, mas o sistema financeiro, não, mas o controle de informação, as câmeras, a inteligência artificial, gente, tudo bem, a gente sabe que todo esse sistema está convergindo para uma singularidade. O que é uma singularidade? Preparo, né? Hã? Um preparo, como o irmão Vando Fagundes está falando aí, ó. Isso. Olha aqui, sim, isso. Então, isso vai tá migrando, isso está convergindo para uma singularidade, que é com todas essas coisas, essas informações, esse sistema de tecnológico, de inteligência artificial, vai se juntar numa coisa que vai dar uma autoridade para esse cara, quando ele surgir, esse anticristo, e ele vai criar uma marca sobre esse sistema, para controlar as pessoas, o sistema porque comprar e vender está ligado, meu irmão, à questão financeira. Comprar e vender, a não ser que no período da grande tribulação não voltar a ter troca de mercadoria, em vez de dinheiro, como era no passado, né? Eles trocavam mercadoria, em vez de ter prata, ouro e depois as moedas que foram aparecendo. Então, o sistema financeiro vai estar envolvido, o sistema de monitoramento de inteligência artificial, de câmera, tudo vai estar envolvido, porque vai envolver essa questão do controle. Então, a tecnologia vai fazer parte do reino do anticristo, faz parte dessa marca. Só que você tem que entender que a marca só vai acontecer no momento específico, é quando esse cara aparecer primeiro. A marca não vem antes dele, não. É igual o pessoal que coloca a igreja sendo arrebatada antes do anticristo aparecer. Está errado. Não tem condições. Está errado. A Paulo vai falar isso, ele fala até os eventos sequenciados. Primeiro vai acontecer a apostasia, que a apostasia não tem nada a ver com arrebatamento, o significado é divórcio espiritual, no sentido de corrupção espiritual. Né? Isso. Aí depois vai aparecer o iníquo, aí sim, Jesus Cristo vem para destruir esse iníquo. Não está falando do arrebatamento lá. Então, do mesmo forma que tem esse erro de interpretação, tem esse também, não, a marca vai surgir, surgiu aquilo ali, injetou, acabou, perdi a salvação, já era. Sim, cadê o cara? É o Xi Jinping? É o Biden? É o Putin? É o Bolsonaro? É quem? É o Lula? Não, gente. É cada um, né? Cada um. Exatamente, é isso daí mesmo. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, ali está dizendo assim, ó, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E aqui tem outros versículos aqui, que Deus vai falar sobre esse sinal que ele vai colocar na mão do seu povo e entre os teus olhos, frontais entre os olhos. Então, Deus também vai colocar vai injetar alguma coisa também no ser humano lá atrás. Não, ele está falando sobre entendimento. Você ter o entendimento do que é Deus. Lá você, bota nas suas mãos. Ou seja, haja conforme que está nos frontais dos seus olhos, conforme o seu entendimento, conforme aquilo que você agora entendeu, que eu, o Senhor, é que te tirei do Egito, com mão forte. Conforme esse entendimento que você tem, que não foram aqueles deuses, aqueles ídolos, mas eu, o Senhor, Jeová,
né? Yahvé, o tetragrama sagrado, o nome, né? Yahoo, o nome lá. Eu é que tirei vocês do Egito. Então, hajam dessa forma, conforme o entendimento que vocês têm. Então, a marca da besta está apontando para também a pessoa ter um entendimento daquilo e agir conforme aquele entendimento. Não, agora eu vou fazer conforme o anticristo está mandando eu fazer. Porque quem poderá lutar contra a besta, diz Apocalipse? Quem poderá lutar contra ela? Não pode comprar, não pode vender, não vou poder pagar o IPTU no meu carro, vão tomar meu carro, não vou poder pagar o IPTU da minha casa, vão tomar minha casa, não vou poder receber o meu salário que vem pelo banco, porque né, eu não posso comprar nem vender. Então, muitos vão se associar a isso. Vai ter o entendimento que isso é o melhor para mim. Então, eu não quero ficar nesse prejuízo, eu vou me associar a isso daí. Então, é o entendimento que vai ter nos frontais, né, na testa e na mão. Vai agir conforme o entendimento. Inclusive, irmão João, você falou bem essa questão aí do entendimento. O entendimento, pessoal, o culto racional, que também, claro, envolve o corpo, como você se apresenta a esse Deus, o entendimento e o coração, que é praticamente a mesma coisa, tá dizendo assim, eu estou com aquela marca porque eu quero, eu quis, eu desejei ter ela, porque o significado da palavra no original aqui, inclusive, é de uma coisa dada, uma coisa recebida, é um presente. Ou seja, eu quis pegar, me oferecer eu quero. Não vai ser, opa, injetou, era isso aqui que era, meu Deus, e aí, como é que eu faço agora, Jesus? Não, eu perdi a salvação, como é que eu faço agora? Eita, já estou perdido, mas não sabia, não quis, foi obrigado. Gente, o tem sentido como sugar, vai ser... Tem como sugar? Tem como sugar de volta? Ou então, como alguns estão falando, pessoal, a gente está sorrindo porque estão tentando deixar não o é uma descontração, é para descontrair, né? Não é uma coisa de zombaria. Porque ou sorrindo dessa situação, ou então a gente vai cair na esparrela dos outros aí, então levando isso a sério, tem gente levando isso aí a sério, inclusive que já perdeu a salvação. Vai pegar o telefone e ver se o Bluetooth pega no telefone, porque tem um negócio injetado no corpo junto com a picadinha que foi injetada, gente. Então, o significado é uma coisa que você vai ter consciência do que está recebendo, quer receber, e a tua consciência você vai ter consciência, sabendo que você também quer adorar, porque a marca está envolvida com a adoração, como o irmão João falou, porque tem a ver com essa besta que vai surgir, esse reino da besta. Ele vai ter uma adoração, inclusive vai ter uma imagem, e eu acredito que essa imagem também, irmão João, está ligada à marca, de alguma forma, que aí envolve a adoração, a marca que você recebe, o entendimento que você tem a respeito daquela marca, e a imagem, então está tudo ligado. Então, envolve adoração, pessoal. Vocês estão adorando o quê? Vocês colocaram a picadinha. Estão adorando o quê? O médico, o cientista, a ONU. Quem é que vocês estão adorando? Gente, pelo amor de Deus, bora até raciocinar. Exatamente. Não queremos dizer aqui que nós não estamos entrando no mérito se tem que fazer, se tem que levar a picadinha, se não tem que levar, se ela tem problemas com isso, se vai gerar outros problemas. Não é esse o mérito da nossa explicação aqui. É dizer que ela não é a marca da besta. É essa a nossa intenção. Irmão Alexandre, chegamos ao fim aqui de mais uma live. 1h28, agradecemos aqui aos nossos participantes, todos aqui que estiveram conosco até agora, né? Que você possa compartilhar essa live. É a segunda parte das distrações proféticas. Existem mais, né? Existem mais distrações proféticas. E se a gente resolver fazer mais uma terceira parte, vamos ver. Porque é importante, porque cada assunto a pessoa pode se policiar e dizer, poxa, eu pensava assim, então não é isso? Vou lá na palavra de Deus para ver se é nessa direção mesmo, como os irmãos estão dizendo. E é assim, como uma irmã aqui acima colocou. Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se foi uma irmã ou um irmão. Não, o irmão Márcio. Márcio Cardoso, temos que ser como os bereanos. É isso aí. Temos que ser como os bereanos. Os bereanos iam buscar na palavra. Não importa qual era o pregador. Eu vou ver se está na palavra, nas escrituras. E qual eram as escrituras? Era o Antigo Testamento que eles tinham. Eram os profetas que eles tinham. Porque tudo que está no Novo Testamento tem que estar em acordo com os profetas, com os salmos. Então, era isso que eles tinham como base para ver se os discípulos, os pregadores, o apóstolo Paulo e tantos outros estavam falando o que a palavra mesmo diz.
Que maravilha, irmão Alexandre. Dê suas considerações finais aí. Mais uma vez, um prazer para mim estar nessa live com você. É um prazer também, meu irmão. Sobre os temas, meus irmãos, eu acredito que a gente falou assim, alguns mais aprofundados e alongados, outros menos, mas fizemos uma abordagem boa, esclarecedora sobre cada um deles. Muitos dos que nos acompanham aqui, graças a Deus, são pessoas esclarecidas. Nós estamos só reforçando o entendimento de vocês, para que vocês não saiam desse foco, desse norte, desse entendimento correto da Escritura. Ainda que a gente tenha não sabe de tudo, claro, a gente não sabe de tudo, é só Deus que sabe de tudo. Mas muito do que a gente falou que você já sabe, a gente são temas já bem debatidos. Então, eu espero que esses nossos vídeos, e eles vão chegar, né, futuramente sim, há pessoas que estão não esclarecidas, pessoas que estão dispersas aí no entendimento, que estão aí confusas, ou até neuróticas, né, com esses assuntos aí, principalmente esse que envolveu a picadinha que a gente falou, porque eu estava falando com o irmão Jean sobre esses temas, que a gente estava elaborando os assuntos que a gente ia trazer para a live, tanto na primeira parte como na segunda, eu falei, irmão Jean, nós temos que colocar isso, porque parece loucura, parece besteira mesmo falar desse tema, mas as pessoas hoje estão num momento de tanta informação, tanta loucura, tanta correria de uma parte a outra, que as pessoas estão engolindo qualquer profetada, qualquer revelamento, qualquer informação sensacionalista. Aí estão ficando neuróticas, psicóticas, né? Porque eu já já mostrei para o irmão Jean, pessoas que falam, eu perdi a salvação. Isso aí é um sério, meu irmão. Eu conheço pessoas, por exemplo, nós falamos dos prés aqui, dos que creem no arrebatamento secreto, mas muitos são crentes em Cristo, são pessoas piedosas e vão, se morrerem, vão morrer salvos e se ficarem vivos até a vinda de Cristo, vão subir salvos. São pessoas sérias. Essa interpretação não tira deles a salvação. Agora, essa de dizer que tomou um negócio e perdeu a salvação, olha o nível que chega. Por isso que a gente teve essa importância para esse tema aqui. E agradeço a participação de novo nessa live, irmão Jean. Vamos fazer outras. Que os irmãos se inscrevam nos canais dele e no meu. Os irmãos compartilhem muito essa live aqui. Eu vou repostar essa live também no meu canal. Alexandre D. Torres. Eu vou estar comentando na live aqui depois, para os irmãos verem meu ícone do meu canal e clicarem para se inscreverem. E também vou estar fazendo os cortes, né, dessas partes importantes do que a gente trabalhou aqui na live. Então, Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Que maravilha. Deus abençoe a cada um dos irmãos. A Aline também colocou uma informação aqui, não vai dar, infelizmente, para a gente estar comentando. A irmã Graciele também colocou aqui uma informação. Preciso de um dia para maratonar seus vídeos, são inscritas no seu Telegram, costumo assistir lá. Maravilha! Se inscreva também no canal aí do irmão Alexandre Torres, né? No nosso, não sei se você está falando dele ou do meu, mas se inscreva nos dois, né? Que Deus vai estar abençoando sua vida. Aqui a irmã Aline falou, a marca da besta poderia ser possivelmente a internet, hoje praticamente tudo é através da internet. Acredito que pode ser também uma ferramenta a ser usada, né? Por ele. Então, maravilha, que Deus abençoe, irmão Alexandre. Deus abençoe cada um dos irmãos aí, fique com Deus. Vá lá, como o irmão Alexandre falou, procure lá os nossos vídeos, tem um conteúdo ali muito, muito importante para que você possa receber de Deus na sua vida. Aí, minha sogra, Deus abençoe também, em nome de Jesus. A paz a todos, até a próxima live. Paz. Paz.